Nós estamos de volta nesse domingo tão especial, principalmente para nós pastores, quando vimos aí homenagens aos pastores, né? Vemos aí as igrejas abraçando seus pastores. Mais uma vez quero agradecer aqui aos nossos amados irmãos que nos abençoaram nesse dia, nos surpreenderam, né? Ganhamos cesta de café da manhã para a família toda, ganhamos presentes, né? Fomos homenageados pelas crianças da nossa igreja, né? Hoje foi um domingo realmente muito especial e com muita honra para nós, apesar de nós sabermos o quanto que somos imerecedores de tais honras. Então eu quero mais uma vez aqui parabenizar os pastores, aos amados colegas, amigos, companheiros de ministério, que vocês realmente sejam grandemente abençoados nos seus ministérios, nas suas igrejas, e que a mão do Senhor realmente esteja com você. E que esse seja mais um dia, mais uma noite, mais um momento, onde vamos receber de Deus uma palavra. Eu tenho dito aqui, queridos, que só estamos aqui ministrando a palavra através dessas lives. Eu diria que por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito que a palavra de Deus, como ela mesmo diz, ela é viva, ela é eficaz. Essa palavra não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Então eu creio que essa palavra que não é nossa, que não sai da nossa boca, que nós apenas somos instrumentos e instrumentos fracos, mas que essa palavra ela vai atingir os nossos corações de tal forma que nós teremos a chance de sermos transformados, renovados, mudados. Essa é uma palavra única. Nós nunca ouvimos uma mensagem como vamos ouvir agora e nunca mais ouviremos, porque ela sempre será nova. Então não deixa aí de compartilhar com alguém, de abrir uma sala de vídeo, de convidar alguém, de avisar alguém. Não deixe. Porque o tempo em que estivermos ministrando a palavra aqui, essa palavra que não sei quanto tempo vamos ministrá-la aqui, se 1 hora, se meia hora, não sei. Uma coisa eu sei, é a palavra transformadora, é a palavra de Deus, e nós precisamos nos curvarmos a ela, nós precisamos nos render a ela. Nós precisamos amar essa palavra. Nós precisamos entender que esta palavra é a palavra que santifica, como Jesus mesmo disse, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então nós precisamos buscar nessa palavra. O salmista diz que ele escondeu a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. E nós queremos também dizer que, além do motivo de que nós cremos que essa palavra é a palavra de Deus que transforma, que muda histórias, que muda rumos, que muda conceitos. Uma palavra que transforma nações, transforma gerações.
Então nós cremos nessa palavra, além de crer nessa palavra dessa maneira, estamos aqui fazendo essa live não porque nós temos grandes conhecimentos, nós somos bons no que estamos fazendo aqui, mas também porque amamos as nossas ovelhas e queremos ministrar o coração delas, ministrar o seu coração que nos vê e que nos ouve daqui da cidade, de outra cidade, de outros estados e até mesmo de outras nações. Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação. Continue participando, não porque é o pastor Amarildo, mas porque a palavra de Deus será ministrada. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos chamado para esse tempo, para esta palavra, e eu quero aqui dizer que é por essas razões que nós estamos aqui ministrando a palavra através dessas lives, e eu tenho deixado elas aqui no Face e também transmitido elas pelo YouTube, não ao vivo agora, mas depois eu vou disponibilizá-las lá, no nosso canal do YouTube. E esta noite eu gostaria de trazer uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para ministrar aqui essa noite sobre o Deus dos montes e dos vales. Mas antes eu quero orar com você. Antes eu quero orar pela sua família, orar pela sua cidade. Estão vivendo um tempo ímpar na história, um tempo em que chegamos a quase adoecermos só em ouvirmos os noticiários. Mas é interessante que a palavra de Deus nos ensina a examinar tudo e reter o que é bom. Nós cremos num Deus que é bom, que é justo, mas que é bom. E um Deus que nunca fez, nunca faz, nunca fará algo errado, algo fora do lugar, algo sem propósito. Então eu quero dizer para você que há algo tremendo que Deus está fazendo nesse tempo, e se nós não focarmos o nosso olhar nele, se nós permitirmos que as distrações trazidas pela pandemia nos tire do foco, então Satanás vai cumprir ou vai se regozijar por uma das suas estratégias mais terríveis, que é a distração. Eu aprendi que ele distrai e destrói. Então cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações do seu medo, das suas preocupações, daquilo que falam. A distração da dúvida que pode ocorrer no nosso coração com respeito até quando. Nós vamos ficando impacientes. Nós vamos ficando revoltados às vezes. E ficamos a ponto até mesmo de transpor ou de se rebelar até mesmo contra as orientações médicas, governamentais. E com isso nós acabamos nos rebelando e desobedecendo o que está na palavra de Deus. Então nós precisamos entender e aceitar que nós servimos a um Deus que não é apenas Deus de grandes barulhos, de grandes vozes, de grandes alturas, mas também um Deus de vale, um Deus de silêncio. Não é verdade? Então, a gente precisa crer num Deus completo, não um Deus que só faz aquilo que aos nossos olhos parecem bons. Eu tenho sempre dito que se nós orarmos por alguém e o Senhor curar essa pessoa, nós então o louvamos, nós então entendemos que ele fez a coisa certa. Mas se essa pessoa não foi curada por nós termos orado,
nós não falamos nada, nós não regozijamos, nós não agradecemos, porque dá aquela sensação que algo foi deixado de fazer, que Deus não ouviu, ou até mesmo que Deus não pôde resolver. Eu não sei como é que está a sua mente, a sua cabeça, seu coração, nesse tempo de pandemia, onde nós, devido ao nosso costume religioso, nós vivemos a vida inteira numa prática de templos, numa prática onde nós, na maioria das vezes, vamos ao templo para assistir a um culto, ou por muito que nós façamos, nós vamos participar de um culto. E eu tenho dito que o Senhor não quer que você venha para o templo quando normalizar, ou quando a sua igreja reabrir para o culto presencial, ou se ela já está funcionando assim, para que você não vá ao templo para assistir um culto ou para participar de um culto, mas que você vá para prestar um culto, para servir a Deus com alegria. E você sabe, nós sabemos, que para prestar um culto a Deus, para servir a Deus, Jesus um dia disse para uma mulher, que nós chamamos de mulher samaritana, Jesus disse, vai chegar um tempo que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar. Vai chegar um tempo que nem no monte, nem no templo, nem na rua, mas que você vai adorar, você vai continuar adorando o Pai. O privilégio da adoração jamais será tirado do povo, porque não se adora a Deus com templos, não se adora a Deus com shows gospels, se adora a Deus em espírito e em verdade. Diz a palavra do Senhor que é tão escasso os verdadeiros adoradores, que a Bíblia diz que Deus está procurando quem assim faz. Então que você seja achado como verdadeiro adorador. Assim como Deus não está buscando alguém que possa ser usado por Ele, porque Ele usa qualquer coisa que Ele quiser. Mas Ele está buscando obreiros que sejam aprovados por Ele. Então que o Senhor possa clarear essas coisas em nosso coração. Clarear isso na nossa mente. Nós vamos orar agora. Nesse culto, onde nós vamos adorar a Deus com a nossa oração, com o nosso louvor, em adoração a Deus, orando, e depois vamos ministrar uma palavra, e nós vamos procurar aqui ministrar uma palavra sobre o Deus dos montes e dos vales. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, louvado, exaltado seja o Teu nome. Deus, nós queremos adorá-lo na beleza da Tua santidade, e nós queremos também Te louvar, porque o Senhor não requer de nós instrumentos musicais, músicas, grandes auditórios, grandes shows, para que seja considerado pelo Senhor como adoração. A Tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, independente do lugar onde estejam. Então, Deus, onde quer que essas vidas estejam agora, nas suas casas, em algum outro local, com seu celular, com seu computador, talvez com a sua Smart TV, nos vendo através do Facebook, que o Senhor esteja abençoando cada um. Eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a sua família, a sua casa, a sua cidade, o seu estado, a sua nação. Pai, em nome de Jesus,
Eu sei que o Senhor pode tudo, diz o teu servo Jó, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, Deus, nós queremos entender o silêncio do Senhor também. Queremos entender a voz do Senhor. Queremos entender os propósitos do Senhor. Então, ó Deus, dá-nos, ó Deus, um coração entendido. Um coração que compreenda o Deus que servimos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, te adorar na beleza da tua santidade, por vidas, ó Deus, que têm ouvido tua palavra e têm tido a chance de receber em si, na sua alma, no seu espírito, um renovo espiritual. Pai, em nome de Jesus, onde quer que esteja um crente nesta hora, sedento, ó Deus, pelo teu Espírito, a tua palavra diz que mesmo sendo mal, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, diz a tua palavra, nos dará o Espírito Santo a todos quantos pedirem. Então, ó Deus, renova, ó Deus, essa vida com o teu Espírito Santo. Renova-nos, ó Deus, a ponto, ó Deus, de nós não continuarmos, ó Deus, sendo, ó Deus, idólatras quanto ao templo, quanto ao púlpito, mas que nós continuemos, ó Deus, a ser adoradores do Senhor, independente do lugar em que estejamos. Seja abençoando as nossas famílias, Pai. Eu quero pedir uma bênção muito especial pela minha família, a Patrícia, o Jonas, o Davi. Pai, seja abençoando. Muito obrigado, ó Deus, porque eu tenho sido apoiado, tenho sido ajudado, e, ó Deus, tenho tido o companheirismo da família. Pai, muito obrigado pela vida de cada um deles. Pai, eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando cada pastor na face da terra. Homens e mulheres do Senhor que têm vivido as mais diversas situações no planeta. Homens que estão em grandes centros, numa condição um pouco melhor ou bem melhor, outros que estão em desertos, outros que estão em lugares áridos, em lugares difíceis. Pai, esteja, Deus, em nome de Jesus, abençoando cada um, porque, ó Deus, a tua graça basta para cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, a compreender tudo isso. Ajude-nos, ó Deus, a discernirmos esses dias difíceis. Trabalhe o nosso coração, nossa mente. A tua palavra diz que o Senhor conserve em paz a mente daqueles que confiam em ti, cuja mente estão firmes em ti. A ti toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz àqueles que estão chegando. E eu quero convidar você, se você pode aí, se você tem condições de fazer isso, abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis 20. Quero ler com você do verso 22 ao verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: Então o profeta chegou-se ao rei de Israel, ele disse: Vai, esforça-te, atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses de montes, por isso foram mais fortes que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isso: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar, e numera outro exército, com o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos
com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvido à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Eita glória! E coisa maravilhosa, queridos. É interessante que eu estava aqui dando uma olhada no capítulo 20, a gente vai perceber que ao terminar uma batalha totalmente diferente, totalmente atípica do que era de costume. Acabe havia acabado uma batalha e tinha vencido a batalha, mas então o profeta chega para ele e fala: olha, o inimigo não desanimou, o inimigo tem uma visão acerca de vocês. Os servos de Ben-Hadad eles disseram que o Deus que nós servimos, o Deus de Israel, não é Deus de vales, é Deus apenas de montes. Eles venceram porque estavam em lugares altos. Eles venceram porque o Deus deles só dá vitória quando tudo está bem. Porque lugar alto, querido, lugar alto tem a ver com refúgio, tem a ver com uma visão mais ampla. Quantas vezes nos encontramos, queridos, achando que existem lugares onde Deus age melhor do que outro. Por exemplo, estamos vivendo um tempo exatamente assim. Quantas pessoas estão dizendo: Deus age no templo é diferente. No templo o Senhor se faz presente. No templo é melhor. Se o templo continuar fechado, nós vamos esfriar, nós vamos desanimar, porque nós temos uma ideia distorcida do lugar onde Deus pode agir. Nós esquecemos que o nosso Deus é Senhor de toda a terra. E nós, nessa templolatria, nós começamos a pensar que no templo, quantas vezes temos ouvido isso? O templo é diferente. No templo, o culto é melhor. No templo nós podemos adorar. No templo nós conseguimos aprender melhor. Porque nós temos a ideia distorcida do Deus que servimos e achamos que há lugares onde Ele age melhor do que em outros. Então esse é o primeiro cuidado que nós devemos tomar. Não é verdade? Quantas vezes achamos que existem coisas que são impossíveis para Deus? Quantas vezes nós achamos? Quantas vezes nós achamos que há enfermidade que Deus não possa curar? Que há problema que Deus não possa resolver? Quantas vezes nós achamos que existem situações para as quais não há mais solução? Querido, é nesse momento que nós entramos, parece que num vale,
Os servos de Ben-Hadad disseram ao rei que Israel só tinha ganhado a batalha porque o Deus de Israel era apenas Deus de montes, Deus de lugares altos, Deus de lugares confortáveis, Deus de lugares que dá uma visão um pouco melhor, Deus de alturas. E é fato que a palavra de Deus diz assim: quem habitará no santo monte do Senhor? Quem estará no seu lugar alto? A Bíblia diz que Deus nos coloca em lugares altos. Porque o lugar alto é aquela ideia de que é um lugar onde está mais próximo de Deus. Onde, quando o salmista diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro não vem do monte, vem do Senhor. E o Senhor que eu sirvo não é apenas Deus de montes. Quantos de nós gostamos de orar no monte? Eu, por exemplo, amo orar no monte. Mas há uma diferença de você amar orar no monte, gostar de orar no monte, e você achar que no monte é o único lugar onde Deus vai se manifestar com prodígio, com sinais, com maravilhas. Mas nós corremos o risco de sermos fiéis apenas ao monte ou no monte. Mas é preciso que a gente entenda que no monte da transfiguração, o desejo de Pedro era que fizesse ali 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias, uma para Jesus, e que ali ficasse. Jesus falou: não, tem coisa para fazer lá no vale. Nós precisamos descer do monte, porque há coisa a fazer lá embaixo. Então é preciso que a gente entenda que o nosso Deus não é apenas Deus de monte, como foi a visão do servo de Ben-Hadad. A terra da Palestina é um lugar de montes e de vales. E do ponto de vista espiritual, o que significa monte? Monte simboliza lugar de refúgio, como já disse, lugar de segurança. Fuja para os montes, lugar de descanso, lugar de triunfo ou de vida triunfante, lugar de vitória. O pódio, o lugar mais alto. No pódio, o lugar mais alto é daquele que chegou em primeiro lugar. Então o monte, o lugar alto, simboliza o lugar de vitória. No monte, a sua visão é ilimitada, você vê longe. Do monte, tudo que você vê é pequeno. Então os problemas que quando você está no vale parecem grandes, no monte eles são pequenos, porque você está acima. Então parece que o nosso Deus, Deus de monte, só coloca a gente no monte. A gente então entende que crente não pode passar por dificuldades, por problemas. Eis aí uma situação que a pandemia alcançou a todos. De governantes mundiais aos pequeninos, nos berços e até mesmo nos ventres. Estamos nesse tempo. Então nós vamos ver algumas características de montes. O monte é um lugar alto. Se você puder subir numa montanha bem alta, você vai observar que você vai ter uma visão completamente diferente. Ao olhar para baixo, você vai ver que tudo parece pequeno. Já falei isso aqui. Então, quando você olha do alto de uma montanha, do alto de um prédio, parece que tudo se torna pequeno. Então, aquele caminhão que você não vai ser maluco de pular na frente dele quando ele está andando na rua, porque ele é enorme. Lá do alto do prédio, ele se torna pequenino, parece um carrinho de brinquedo. É incrível. Na Bíblia está registrado que o Senhor é o nosso
alto refúgio. Salmo 59, versículo 9 vai dizer isso. O Senhor é o nosso alto refúgio. Mas quando pensamos em vale, a gente vai perceber primeiro que vale é uma depressão. Então só aí a gente já tem uma ideia do que simboliza vale. E aí o vale, no sentido espiritual, simboliza um lugar sombrio, um lugar de dores, um lugar de experiências dolorosas, um lugar de lágrimas, de sofrimento, de angústia, de adversidade, de tribulação, um lugar de mal, um lugar de insegurança, de medo, um lugar de pavor, um lugar onde a sua visão é limitada, porque tudo em volta é monte. Você está no vale, o monte se torna enorme e você não consegue ver muito longe. Então, na verdade, o vale é isso. Quando você está no vale, você vai ver que tudo parece grande demais. Então, a gente precisa entender por que razão os servos de Ben-Hadad disseram para o seu rei que os israelitas só venceram porque estavam no monte. Convide eles para o vale, leva eles para o vale, e veremos então se somos ou não mais fortes do que eles, do que esse Deus deles que só funciona em monte. Só funciona quando está tudo bem. Então, queridos, quantas vezes você já esteve em lugares altos e estava tudo bem, e parece que tudo era mais fácil, e parece que tudo era solucionável, e parece que não havia problema grande demais que você não pudesse transpor. Mas quando chega a depressão, quando chega o vale, você vai ver que o salmista ele fala o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então o vale simboliza um lugar de dificuldades, um lugar de sofrimento, um lugar angustiante. Então, quando nós trazemos isso para o lado espiritual e para o lado emocional, trazemos para o espírito, para a alma e para o espírito, a gente vai perceber que o lugar alto é o lugar que nós gostaríamos de ficar o tempo inteiro. É o lugar que nós não gostaríamos de sair. É o lugar que parece que é bem mais fácil de ouvir a voz de Deus. Parece que Deus está conversando conosco o tempo inteiro. Mas no vale, parece que fica difícil. Parece que as vozes que a gente está ouvindo estão misturadas por causa do eco das montanhas. E você começa a não discernir que voz você está ouvindo mais. Você não consegue ver ao longe. Você não consegue, porque se você tiver que sair daquele lugar, você vai ter que subir, você vai ter que cansar. E aí tudo fica mais difícil. E uma coisa que nós precisamos ficar cientes nesse domingo à noite é que os vales, escutem isso, os vales são inevitáveis nas nossas vidas. Os vales são inevitáveis em nossas vidas espirituais. Mais cedo ou mais tarde, alguns vales vão aparecer. Quem diria que nós chegaríamos no meio do ano 2020, em meio a uma pandemia, com tudo parado, com as pessoas em casa, com todo mundo usando máscara, com todo mundo evitando sair de dentro de casa. Quem diria? Mas uma coisa é certa, estamos aqui. Estamos aqui. Vivemos algumas perdas, estamos vivendo perdas.
Mas Jesus havia avisado o seguinte: no mundo os vales aparecerão. Se tem uma coisa garantida nesse mundo, são vales. Ele diz assim: no mundo tereis aflições. Então, na verdade, queridos, não dá para fugir. Então a melhor coisa é enfrentar o vale. Gostaria de lembrar de alguns vales aqui, de pelo menos 5 vales que a Bíblia nos mostra. Gênesis capítulo 14. Gênesis 14. Olha o que diz. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Quedalormé, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bisa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admar, a Semebe, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Todos eles se ajuntaram no vale de Sitim, que é o mar de sal. Vale de Sitim significa vale da grande perda. Talvez nesse tempo difícil você tenha vivido perdas. Alguns talvez estejam me ouvindo que perderam pessoas na sua casa, que perderam bens, que estão com medo de perder a empresa, perder emprego. Outros que estão percebendo que por causa de tudo isso estão perdendo a saúde emocional, estão entrando em depressão, estão entrando num vale. Então esse vale de Sitim simboliza o vale da grande perda. Gênesis 26, nós vamos encontrar um outro vale. Gênesis 26, versículo 2, vai dizer o seguinte: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. O vale de Gerar. O vale de Gerar significa o vale das afrontas. Pode ser que você tenha na sua vida inteira sofrido afrontas. Pode ser que você esteja vivendo isso agora. Esses dias mesmo, falando com a minha esposa agora, um pouquinho antes de sair para fazer essa live, eu estava falando de alguém que fez um comentário como uma afronta numa postagem que fiz. Então por que não revidar a afronta? Por que não me levantar e responder à altura? Porque para responder à altura, eu vou ter que descer o nível. Eu vou ter que resistir ao perverso, e a Bíblia diz para não resistir ao perverso. Então a afronta, quando você não recebe a afronta fica para quem está afrontando, querido. Então não desças ao vale das afrontas. Mas às vezes os vales das afrontas eles surgem. Mas nós precisamos resistir à perversidade no vale da afronta. O Salmo 84, de 4 a 6, vai falar do vale de Baca.
A Bíblia fala lá que passando pelo vale de Baca, faça dele uma fonte. O vale de Baca é o vale das lágrimas. É o vale que nos faz chorar. O que tem te feito chorar ultimamente? O que tem tirado o seu sono? São as perdas? São as afrontas? O que tem feito você chorar? O que tem tirado o seu sono, tirado a sua paz, tirado a sua alegria? Porque os vales têm essa capacidade Aí nós vamos para um outro vale, no capítulo 37 de Gênesis. O versículo 14 diz assim: e ele lhe disse: ora, vai ver como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. E assim o enviou ao vale de Hebrom. E José veio a Siquém. O vale de Hebrom foi o vale onde José foi traído pelos seus irmãos. É o vale da traição. Quantas traições sofrendo no decorrer da vida. Talvez você esteja passando por esse tipo de vale. O vale da traição. Como é difícil sentir-se traído, enganado. Eu não sei o que você está vivendo nesse tempo, mas eu só entendo uma coisa, daquilo que eu disse lá no início da minha palavra. Eu estou pregando aqui porque creio que esta é a palavra de Deus. E creio que ela está falando a pessoas que estão vivendo por vales difíceis. Sejam eles de perdas, de afrontas, de lágrimas, de traição. Eu não sei que tipo de vale você tem vivido, mas eu creio que Deus está falando para pessoas aqui, para que elas saibam, que você saiba, que nós saibamos, que o nosso Deus conhece a nossa vida de tal forma, que utiliza de um instrumento para falar ao nosso coração, para descobrir o segredo do nosso coração. Talvez você está vivendo esse tipo de situação, seja num vale de traições. Mas eu quero falar ainda de um outro vale, o quinto vale. Quero ir com você no livro de Oséias, no capítulo 2. O versículo 15 vai dizer o seguinte: vou ler o 14 e o 15. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração, e lhe darei as tuas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Queridos, por que o Senhor está dizendo, eu vou te levar no vale de Acor, e ele vai ser para você como porta de esperança? Porque o vale de Acor é o vale da desgraça, é o vale da desesperança. Então, é o vale onde só as coisas ruins eram levadas ao vale de Acor. Mas a Bíblia diz que Deus faria de um lugar de desesperança um lugar de esperança. De um lugar de desgraça para um lugar de esperança. Por que o Senhor está falando isso? Sabe por quê? Porque mesmo que estejamos vivendo num vale, Deus não é Deus apenas de montes. E Deus disse para o rei de Israel, ele disse, eu entregarei essa multidão nas tuas mãos,
e para que saibas que eu sou o Senhor. O Senhor não é Senhor de monte ou Senhor de vale. O Senhor é o Senhor de toda a terra. Ele não é apenas Deus de perto e não de longe. Ele é Deus de perto e Deus de longe. A Bíblia diz que a sua glória enche a terra e o céu, querido. Então é preciso que nós entendamos e que nós saibamos com todo o nosso coração de que nós não estamos servindo a um Deus que só opera num lugar determinado, ou que ele escolhe um lugar para ser melhor do que o outro. Um Deus que nos dá a ideia de que há lugares onde ele age melhor do que em outros. O nosso Deus não é apenas Deus de templo, é Deus da nossa casa, da nossa vida. Ou eu poderia até dizer que Deus é Deus de templo, mas o templo somos nós. Queridos, nesse tempo de depressões, de ansiedades, de angústias que nós estamos vivendo, nesses meses pandêmicos que estamos vivendo, no início desse ano nós oramos pelos meses do ano, nos preparando para o que Deus nos permitiria viver durante os meses desse ano. E quantos de nós, mesmo tendo orado, mesmo tendo entendido isso, nós ainda nos desesperamos. Mas olha o que eu tenho dito nas nossas lives, eu entendo que tudo isso tem a ver com a igreja do Senhor. E o Senhor lá em Oséias diz, eu te atrairei ao deserto. Vamos voltar lá em Oséias mais uma vez. Ele diz, eu vou atrair você e vou te levar, eu vou atrair você e levar você ao deserto. E ali vou falar o seu coração, é no coração que estão os vales da nossa vida, querido. Os vales, eles se alojam no nosso coração, é ansiedade, é depressão, é angústia, é aflição, é traição, é lágrimas, é choro, é afronta, são mágoas, são ressentimentos, são lembranças tristes, são derrotas. É nesse tipo de situação, são esses tipos de situações que moram no nosso coração. Foi por isso que nós ministramos agora, esses dias, se não me falha a memória, na quinta-feira nós falamos sobre isso, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí o Senhor fala assim, eu vou te atrair ao deserto e vou levá-la ao deserto, vou levá-la e vou falar o coração. Ele está falando do povo de Deus, da nação de Israel. E ele diz, e lhe darei as suas vinhas, eu devolverei a sua alegria lá. Eu quero devolver a sua alegria para você entender que eu não só abençoo você no monte, eu abençoo você no deserto, no vale da desgraça, no vale da aflição, no vale do problema, no vale das afrontas, no vale das perdas. É ali que eu quero atrair você e é ali eu vou fazer desse lugar uma porta de esperança para a sua vida. É exatamente isso que o Senhor está falando. Eu quero que você saiba que eu não sou apenas Deus de monte, como os servos de Ben-Hadad pensaram. Eles pensaram errado. Eles pensaram que eu sou apenas Deus de monte. Não, eu sou Deus de monte, mas também eu sou Deus de vales.
Porque toda a terra é do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, querido. Então montes e vales para Deus é tudo a mesma coisa. E ele diz aqui para o povo de Deus, ele diz, eu atrairei ao deserto, eu atrairei e levarei ao deserto, e ali lhe falarei o coração, e ali eu vou lhe dar as suas vinhas, a sua alegria, eu vou te devolver lá no Vale de Acor. Eu vou fazer do Vale de Acor uma porta de esperança. E você naquele lugar onde todo mundo chora, todo mundo só vê aflição, todo mundo só vê afronta, ali você vai cantar. Ali você vai adorar como nos dias que você era jovem. Como nos primeiros momentos que nós tivemos de relacionamento, o Senhor está dizendo. Como no nosso primeiro tempo, no nosso primeiro fervor. Ele fala assim, é ali que eu vou levar você. Então não espere o monte para adorar. Não espere o templo para adorar. Adore o Senhor na sua casa, no seu sofá, com a sua família, com a sua vida no seu quarto, querido. Saiba que o Senhor tem atraído a igreja nos últimos dias ao deserto para falar ao nosso coração, nos levando a um vale de morte, como estamos vivendo. Nós estamos vivendo no vale da sombra da morte, porque tudo que se vê falar nesse tempo é de morte. Tudo se ouve falar é de morte, querido. E é nesse lugar que o Senhor está nos atraindo para falar o nosso coração e devolver nesse vale as nossas vinhas. E fazer de um vale de desgraça, de um vale de desespero, para uma porta de esperança. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o melhor de Deus não está por vir, querido. O melhor de Deus está aqui e agora, está aí na sua vida agora. Você não precisa esperar que o melhor de Deus virá em 2021, que virá no segundo semestre de 2020. Mas entenda que o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. Já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas aflições. E Ele disse, tem de bom ânimo porque eu venci. Então, querido, em nome de Jesus, escute isso. Não espere o melhor que alguém diz para você que está por vir, porque o melhor já está presente. O melhor é agora. É no vale onde todo mundo está desesperado que o Senhor fala ao coração do seu povo, dos seus, daquele que o teme. Ele diz, ali lhe falarei o coração e ali vou devolver as suas vinhas, a sua alegria. A vinha aqui é símbolo de alegria, de prosperidade, de volta à vida. E ele fala, eu vou fazer de um vale que tem a ideia de desespero e de desgraça para um vale de esperança, uma porta de esperança para você. O nosso Deus, querido, não é apenas Deus de montes, Ele é Deus de vale. E não importa se você está no vale, Deus está contigo. Os vales também podem ser lugar de bênção. Segundo Crônicas, capítulo 20, a Bíblia vai falar do vale de Beraca. Verso 26, vai falar de um lugar de restauração, de um lugar de vitória, um lugar de glorificar a Deus, de louvar a Deus pelos despojos da vitória. E a Bíblia chama aquele vale de Vale de Beraca. Por quê? Porque ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca. Deixa eu falar com você. O Senhor está nos conduzindo ao vale de bênção, ao vale de restauração. O Senhor está nos conduzindo a esse lugar. E nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para isso. Ezequiel 37 vai falar de um outro vale.
que é um vale de restauração. Ele vai falar do vale de ossos secos. Foi exatamente num vale de ossos secos que o Senhor levantou um exército. Sabe por quê? Porque um profeta creu e profetizou sobre o vale de ossos secos. Então seja profeta nesta nação, querido. E profetiza sobre esse vale de morte, desse vale sem vida, desse vale pandêmico que estamos vivendo, nesse vale de sofrimento, nesse vale de falta de UTIs, de falta de hospitais, de falta de medicamento, nesse vale que está fora do controle do homem, e profetiza uma palavra de Deus, uma palavra de vida sobre esse vale, porque os vales também podem ser vale de bênção, como o vale de Beraca, pode ser lugar de restauração, como o vale dos ossos secos. Isaías 40, olha só o que diz. Isaías 40, no verso 4. Todo vale será exaltado, todo monte e outeiro serão abatidos, e o que está distorcido se endireitará, e o que está áspero se aplanará. Ele está falando que todo vale será exaltado. Então escuta uma coisa, o vale que estamos vivendo de tristeza, de afronta, de perda, de lágrimas, de desgraça, será um vale de exaltação. O vale também pode ser um lugar de exaltação, como diz Isaías 40, verso 4. Eu quero voltar a Ezequiel. Estamos encerrando a nossa palavra nesta noite. Que tempo gostoso, querido. Que tempo especial. Quero voltar a Ezequiel com você. Ezequiel capítulo 3. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 3, o versículo 23 diz assim: Levantei-me e saí ao vale. Agora olha o que está escrito no verso 22. E a mão do Senhor estava sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Então o vale também é lugar onde Deus fala conosco. Deus não fala conosco só no monte. Então não espere para você orar só no monte, ore no vale. Não espere para você ter vitória só no monte, vença no vale. Até uma música que canta aí: haverá paz no vale, haverá alegria no vale, haverá vitória no vale, querido. Santo é o Senhor. Aí ele disse assim no verso 23: e levantei-me, ou seja, eu obedeci, fui ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. Aleluia! A glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Depois você continua lendo. Eu quero dizer que vale também é lugar da manifestação da glória de Deus. Deus falou com Ezequiel: levante-se e saia ao vale. Ele falou: levantei e saí, e a glória do Senhor estava ali. Eu quero dizer para você que nesse vale que estamos vivendo nesses meses, nesse vale da pandemia do coronavírus, a glória de Deus está manifestada, e nós precisamos simplesmente crer para ver. O mundo diz que a gente tem que ver para crer. A Bíblia diz que a gente tem que crer para ver. Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o grandioso nome do Senhor. Então, que da melhor coisa, a melhor coisa que devemos fazer quando estivermos no vale é confiar no Senhor, é esperar no Senhor, é descansar no Senhor, é glorificar ao Senhor. Melhor coisa que podemos fazer. Eu quero encerrar dizendo o que o Senhor nos diz hoje.
Então, nesse tempo, o Senhor nos diz: eis que o Senhor Jeová virá como forte, com o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está, e o seu galardão vem com ele. Isaías 4, o verso 10, olha o que diz: não é 40, 10 mesmo. Desculpa aí, 40, 10. Então, eis que o Senhor vem com a força, e o seu galardão está consigo. Como pastor, apacentará o seu rebanho. E ele, segundo o que a palavra de Deus nos diz, ele fala assim: e ele as guiará mansamente. Queridos, que nesse tempo você tome posse da vitória desse Deus, que não é um Deus um Deus conforme a visão dos servos de Ben-Hadad, mas é um Deus que não é apenas Deus de monte e Deus de vale. A glória de Deus se manifesta no vale. Então a melhor coisa a fazer é confiar nele, esperar nele, descansar nele e glorificar o nome dele. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. E que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre a sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te dê paz, te dê alegria. Que Deus em Cristo te dê a compreensão que Ele não é apenas Deus de lugares altos, de lugares de conforto, de lugares de refúgio, mas Ele é Deus de vales, como nós acabamos de ver. Vamos orar mais uma vez? Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, o seu companheirismo, a sua consideração para com o pastor Amarildo, mas eu quero muito mais de que você participe porque você está ouvindo a palavra de Deus. Isso é que é o melhor. Mas eu não posso deixar aqui de falar da minha alegria pessoal em vê-los nos acompanhando e participando conosco das lives que fazemos. Acredito eu que as lives nesse tempo estarão mudando de horário. Mas nós vamos anunciar também isso. Deus te abençoe em Cristo Jesus.